Está no ar mais um Campcast. O podcast do Camp Brasil, que fala sobre discipulado relacional com crianças e adolescentes e que também pode ser aplicado em outros grupos de adultos também. Então, se você está aqui, acreditamos que você, de alguma forma, tem interesse nesse conteúdo, ou por outro, você recebeu de alguém, né? Foi compartilhado para você, e queremos, de alguma forma, que você se achegue mais, possa estar aqui ouvindo os testemunhos, porque nós trazemos testemunhos de nossos missionários, supervisores e coordenadores. Então, já começa a se inscrever no canal, clica no gostei, compartilha com outras pessoas também, porque com certeza vai te abençoar. Outra dica também é ativar as notificações, né? À medida que você ativa as notificações do canal do YouTube, aí você vai sempre estar recebendo os conteúdos novos. Não é isso, Tess? Isso mesmo. E aí hoje nós temos aqui uma participante, uma convidada especial lá do Nordeste, aqui do Ceará, né? Do interior do Ceará, do sertão do Ceará. Sertão do Ceará. E nós estamos muito felizes porque ela é missionária lá, ela é de outra região. Ela deixou a casa, a terra dela, né? Para realmente plantar o evangelho a outros povos, né? Que ela não conhecia, mas foi em obediência, né? E hoje vamos conhecer a história dessa missionária, como que ela conheceu aqui o projeto discipulado do Camp Brasil e hoje ela tem ali realmente compartilhado, né, e frutificado dentro desse ministério de evangelismo e discipulado. Então, seja bem-vinda, missionária Ângela. Você pode se apresentar? Olá a todos. Prazer estar com vocês, uma grande alegria. Eu sou a missionária Ângela, como a Sara falou, sou aqui de Juazeiro do Norte, do Ceará, né? Onde moro aqui com meu esposo, o pastor Alderon. Sou diretora de uma missão chamada Missão Nova Geração, que trabalha em prol da evangelização de crianças no sertão, e também coordenadora do projeto Casa Escola Sertão. Né? E, claro, sou missionária do Camp Brasil. Muito bem. E aí, missionária, a gente quer saber um pouco, conhecer um pouco, né, dessa sua trajetória, essa sua jornada aí, com relação ao Ministério Infantil, especificamente, né? Como foi essa sua trajetória? Se iniciou aí no sertão? Como foi que aconteceu esse início, né, do seu envolvimento com o Ministério Infantil? Meu ministério infantil, na verdade, começou ainda quando eu morava em São Paulo, através de um projeto. Eu sempre gostei muito de trabalhar com projetos de ações sociais, né? Fazer ação social. Mas eu era mais uma coordenadora, desenvolvia projetos onde a gente fazia entrega de sopão, ações comunitárias, um evangelismo mais dentro da ação social, né? Não era tão direto. Porém, em 2016 eu vim para o sertão, né? E aqui nós começamos um grande movimento em prol da evangelização das crianças, através do Movimento Nacional de Evangelização, onde eu tive um contato mais próximo, né, de trabalho com crianças. Porém, era em praças, né, escolas, era uma quantidade muito grande de crianças, isso foi antes da pandemia, né? Então, a gente saía fazendo movimentos de evangelização das crianças. Porém, foi em 2019, né, quando a pandemia, entre 2019 e 2020, começou a acontecer, que eu comecei a trabalhar com crianças de maneira mais próxima. Só que ainda faltava algo. Né? Apesar de tanto trabalho, milhares de crianças alcançadas, meu maior desafio era ver isso crescer, ver as crianças, ver a transformação na vida delas, né? Ver o resultado daquele trabalho, né? E
que a gente não tinha, né? A gente evangelizava, pregava ali o plano da salvação e ia embora, né? E não sabia mais sobre essa criança, o que aconteceu, essa história, tal, se ela foi realmente alcançada, sua família, né? Então, meu ministério era mais dentro de ação social, ações evangelísticas. Muito bom. Então, missionária, nós queremos saber é, quantos anos a senhora está já fazendo parte do Campo Brasil, né? E também um pouquinho da história ali do começo, né? De como foi que a senhora conheceu, quem foi que apresentou, como foi as dúvidas em relação como o Camp trabalha, né? Com a questão do discipulado relacional e também ali, como eu posso dizer, o que impactou no Camp Brasil, né? A senhora. Camp Brasil é uma história de amor, né? É difícil não se emocionar, porque veio justamente preencher o vazio, né? Aquilo que faltava em um momento de muita dor no mundo, né? Que foi a pandemia. E aí nós, como missionários, nos encontramos todos, né? Parados, não podíamos sair, fazer ações, né? Sabendo a necessidade que havia de alcançar as crianças e tudo. Porém, eu tive a oportunidade de participar de um café com pastores aí em Fortaleza, onde fui convidada por meio do pastor Jonathan e da pastora Adelaide, que são os líderes aqui do Movimento Nacional, e conheci, né, tive o prazer de conhecer o pastor Marcos Lécio e a pastora Cláudia, onde eles falaram um pouco sobre Campo Brasil e tudo, e eu tive um grande interesse, porém, foi logo em seguida, veio pandemia e eu acabei perdendo, né, o contato, não entendi muito bem, não entendi muito bem, perdi naquele momento a oportunidade, mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, né, usou um irmão aqui, que foi o Kelson, o pastor Kelson, que é um querido amigo, irmão em Cristo, né? Ele também conhecido por ter um ministério lindo de evangelização através de palhaçaria, ele é um palhaço, faz um trabalho, né? E ele falou, olha, você não quer trabalhar com canto, você não quer fazer esse treinamento? E ele passou para mim o treinamento. Na verdade, até falo que foi um instrumento de Deus na minha vida, né? E aí ele me colocou em contato, eu já comecei com uma live com o pastor Marco Lécio, onde a gente pôde alcançar vários líderes, porque as igrejas, né, nos procuram, nós somos, né, parceiros, trabalhamos aqui juntos, e foi quando, né, todo mundo se alegrou, porque todo mundo falava, o que a gente vai fazer agora, missionário? Como que estão as crianças, né? A gente estava tentando fazer algumas ações, mas quando fizemos o treinamento, falei, gente, vocês precisam conhecer. Todo mundo precisa conhecer, é o que a gente está precisando. E aí, através dessa live, o pastor Marco nos falou o que era Camp Brasil, né? E nós começamos a realizar os treinamentos aqui no Cariri, foi onde começou. Algumas igrejas, né, aderiram e começaram a realizar os pequenos grupos, famílias nos seus lares, né? Aquilo que não podia se reunir com aquela quantidade de crianças que a gente estava acostumado, né? A gente viu a oportunidade de fazer, na verdade, muito mais, porque a gente achava que fazia bastante, alcançando 1.000 crianças. Falei, não, gente, nós podemos alcançar uma geração, porque aí você vai dentro das casas e mães podem circular filhos. Então, foi muito contagiante, né? Foi tremendo para nós conhecer o campo e a gente verdadeiramente imergiu, né? A gente vestiu a camisa, vamos trabalhar junto, vamos promover o reino, vamos alcançar essa nova geração em nome de Jesus e trabalhar em prol do discipulado relacional. Agora, não mais elas passariam pela nossa vida e a gente nem sabia mais. Hoje nós somos pais, somos pastores de crianças. Então, é maravilhoso, né?
a gente teve esse lindo presente de Deus de poder conhecer a Missão Camp Brasil, que hoje para nós mais do que apenas uma metodologia, né? É uma escola, é um ensino de discipulado, é uma capacitação para nós, missionários. Nós somos discipuladores que trabalhamos com crianças, pais, mães, né, avós, que agora eu sou avó também, né? Então, assim, é muito mais que apenas uma metodologia, é uma missão da qual foi maravilhoso poder conhecer. Foi assim que nós conhecemos e estamos continuando aí o trabalho. E são quantos anos, missionária? Já no campo? 4 anos. 4 anos. 4 anos de transformação. 19, 2020. Agora sim. Realmente, né, o período da pandemia foi um período muito desafiador, né? E para quem trabalha com as crianças, né, o afastamento foi maior, né? A não ser que você tivesse a oportunidade de se conectar com as crianças de forma online, né? E até assim, mais próximas, você pode passar pelas crianças, pelas casas, entregar algo para as crianças, né? Uma mensagem. Foi muito desafiador mesmo. Mas agora nós queremos saber um pouco, assim, né? Passando da pandemia, como vocês começaram a aplicar, né, o método, como foi que conciliou, na verdade, que se encaixou o projeto do discipulado do camp com o projeto do Casa Escola. Então, para a gente entender melhor, a missionária pode explicar o que é o projeto Casa Escola, né, que vocês realizam aí, e como que você conciliou o projeto com o discipulado. Projeto Casa Escola, nós começamos a trabalhar ele um pouquinho antes da pandemia e ele ainda tinha um formato de um projeto onde nós realizávamos mais a ação social do que o discipulado. Havia uma contação de história, né? Cantava-se uma musiquinha, o que todo mundo conhece, né? E dava um lanchinho e pronto. E a gente tinha ali, né, um encontro semanal com a criança. Porém, vendo a necessidade de alcançar uma geração, né, de uma mudança na igreja, a gente vendo até mesmo muitos pais, né, a nossa própria experiência como pais, de filhos que cresceram, se afastaram da igreja, né, e crianças que não permaneciam na igreja, né, crescem, se afastam, foi gerando no nosso coração o desejo de realizar um trabalho onde nós pudéssemos ensinar a criança a ser igreja, né? E a amar estar, fazer parte do corpo de Cristo, e não mais só a ação social. Foi, então, após o Camp Brasil, começamos a conhecer tudo, nós decidimos colocar primeiro o discipulado dentro do projeto. Olha, o primeiro encontro vai ser, hoje o projeto começa assim, primeiro nós iniciamos um pequeno grupo de crianças. E aí você começa a realizar esses encontros, né, com essas crianças, e a gente até vai orientando dentro do próprio cronograma do Camp Brasil. Está na trilha. Você terminou o primeiro módulo, você já começa a pensar num próximo encontro com as crianças, onde você pode desenvolver outra atividade. Mas a primeira é essa. Se você ficar só nessa, está valendo. Porque o objetivo é passar mais tempo com as crianças, é tirar elas do sistema, né? De redes sociais e tudo mais, né? Muita doutrinação, nós sabemos como está. Então, é uma forma da igreja influenciar mais, se relacionar. Então, hoje, o Casa Escola inicia com o Camp Brasil, e vai desenvolvendo outras atividades, como o clube de leitura bíblica, alfabetização. Só que o legal é que a gente não imaginava que ia acontecer dessa forma. Foi algo que foi sendo desenvolvido, porque por mais que a gente faça o clube,
No dia do clube, a gente fala muito sobre o que a gente aprendeu no dia do encontro, do campo, né? Então, a gente tem a alfabetização. Sim, tia, eu aprendi lá na trilha isso aqui, tal, tal, tal. Então, vamos escrever a história, que foi que Deus criou primeiro e tal. Então, assim, todo tempo, em cada encontro, independente da atividade que esteja acontecendo, a ênfase está no que eles aprendem do primeiro encontro, que é o discipulado, né, do Campo Brasil. E com isso, nós passamos mais horas com as crianças durante a semana, né? Trabalhamos em parceria com igrejas evangélicas, onde cada igreja é responsável pelo projeto Casa Escola Local, né? Nós começamos dando treinamento do camp, o suporte que o camp, né, proporciona, todo o trabalho, e aí depois a gente vai dando toda a orientação e mentoria acerca de como desenvolver o projeto. E cada escola levanta ali seus voluntários, líderes, coordenadores e alcança a comunidade à sua volta. O legal disso também é o fato de que nós não começamos sempre dentro da igreja com crianças da igreja, mas da comunidade. E aí envolvemos também as crianças da igreja, né? Então, há um alcance muito maior, né, de vidas. Então, é basicamente isso, né, que nós fazemos. Isso é um pouco do projeto Casa Escola. Não é um projeto de ação social, mas é um projeto que tem como objetivo a ênfase no discipulado relacional. Pronto. E missionária, nos conte um pouco mais sobre as dificuldades que tem enfrentado. A gente imagina que no sertão, né? No sertão realmente tem algumas dificuldades como falta de água às vezes, né? Também tem questão de alimento, mas em questão de levar o evangelho para as famílias, né? Nos conte sobre as dificuldades que tem enfrentado e se tem algum testemunho, né, que tenha mostrado assim, poxa vida, valeu a pena passar por essa luta toda, por essa dificuldade, porque foi transformado mais além, porque foi transformado toda uma família, né, não apenas a vida daquela criança, que a senhora possa compartilhar com a gente. Olha, Ana Tessia, sobre os desafios, por incrível que pareça, hoje não é a água, não é a falta da água, não é o alimento, não é o dinheiro. São pessoas que aceitem o chamado, que entendam que o Senhor os está chamando para alcançar essa nova geração, para discipular, são os trabalhadores. Esse é o maior desafio da igreja. É o medo que tem travado, sabe? Pessoas que esperam uma capacitação de algo assim muito grandioso ao seu ponto de vista, né? Que não se acha capaz, que precisa passar 5 anos fazendo, então, ou alguns até não, mas não tem que ser professora, pedagógica, ter esse dom, esse talento, esse chamado para o Ministério Infantil. Eu até costumo dizer, olha, eu sou improvável, né? Deus me permitiu ser alguém que jamais imaginou trabalhar diretamente no ensino da palavra com crianças. O que o Senhor precisa são de verdadeiros adoradores, são de discípulos, né? Que entendam que o Senhor chamou para fazer discípulos, né? E levar a palavra a essas crianças. São pessoas que se preocupem muito mais do que com o recurso, com o tempo, com o seu compromisso, né? Medo de se comprometer, né? De não conseguir, né? Você pode contar com as nossas orações, contar com o camp, você tem contato com toda a equipe que pode dar um suporte, né? Quantas pessoas a gente faz reuniões online para poder... Então, hoje, o maior desafio são os trabalhadores. É a igreja entender a necessidade de alcançar a nova geração, de discipular as crianças, de ver a criança como um campo missionário fértil que está aí, uma seara branquinha esperando os trabalhadores, né? Esse é o nosso maior, desculpa, desafio. Com relação a testemunhos, meu Deus, são tantos, e vai ser difícil até falar e não chorar, mas
Eu vou trazer para o que eu lidero, tá bom? O meu PG. E começamos justamente nesse período, que eu aprendi e já quis aplicar. Eu saía, dei trabalho para a Sara foi quem me ajudou muito nesse início aí. E eu já comecei com as crianças. E o maior testemunho que hoje eu vejo para nós, assim, há muitos, eu não gosto de explicar como maior, é um dos, é o fato de plantarmos igrejas a partir do pequeno grupo, né? É de ver a criança se tornar uma igreja, trazer sua família, né? Ser alcançada ali, famílias sendo alcançadas, a transformação social não é mais uma ação social passageira, mas uma transformação de realidade social, né? Ali no sítio Minguiriba, como vocês sabem, temos esse desafio da água, com esse trabalho de 4 anos, que é exatamente o tempo que nós estamos no campo, né? Nós plantamos a igreja, hoje somos pastores de igreja, era outro desafio na minha vida, que eu não, né? Pensava, não, vou ser sempre missionária, não vou pastorear. Mas aí você descobre que você está fazendo discípulos, né? E você, essas crianças hoje são adolescentes, jovens, né? E você precisa continuar cuidando. No nosso caso lá, é porque nesse local não havia presença de igreja. Nós não tínhamos uma igreja para ir, né? Então, para levar as crianças para a igreja. Então, plantamos uma igreja lá. Hoje é onde temos nossa base. Furamos um poço, como vocês conhecem a história, depois você pode conhecer melhor. Então, maravilhoso. Mas um outro testemunho aqui na Vila Carité, que já é uma zona urbana também, um lugar conhecido assim pela extrema necessidade social também, e onde a gente também não tínhamos igreja e hoje está nascendo uma igreja a partir das crianças, que é a Igreja Resgate, no projeto Casa Escola da Vila Carité, né? E eu tenho, assim, muitos testemunhos de chegarmos em igrejas, eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a igreja fica pensando como vai começar, como vai ser, né? E nós tivemos a oportunidade de iniciar como em Bocaina, no Piauí, ter uma igreja com toda a estrutura e ter os irmãos ali e não saber como desenvolver, como fazer. E Deus foi nos dando, através da supervisão do campo, da orientação, a pastora missionária Cláudia, né, sempre orientando, a gente poder ajudar as igrejas a se organizar e realizar os pequenos grupos, e agora está alcançando a zona rural, um lugar de extrema necessidade, né, no Pernambuco, dentro de escolas, né, nós temos a missionária Darcy, que é uma discipuladora que levou para a sua sala de aula, né, na aula de religião, ela realiza ali um lugar onde o abuso, né, onde a violência é muito grande, a extrema necessidade, e a gente entendeu que a igreja precisa chegar antes, né? Então, são muitos testemunhos para a honra e glória do Senhor. Hoje nós somos 8 projetos, são mais de 700 crianças sendo discipuladas, né? Temos também João Pessoa, na Paraíba, com a coordenadora Jaqueline, faz um trabalho com 60 discipuladores lá, né? E alcança muitas crianças. Então, houve uma transformação de direção, sabe? Saber, havia muitas pessoas, às vezes até o local, mas não saber o que fazer, né? E algo muito importante para quem se preocupa com o recurso financeiro, o lanchinho da criança, imprimir o material, né? Ah, mas olha, é online, é PDF, como que eu vou fazer? Eu acho lindo o que o Senhor faz. Ele levanta pessoas que entendem, olha, isso aí eu dou para você, eu faço para você, sabe? Eu não consigo discipular as crianças, mas você vai discipular, então eu vou imprimir a apostila para você. O Camp facilita, envia os cards, né? Então, não tem motivo para não fazer. Nós temos várias situações
desde o extremo, né, da pobreza, daqueles que não podem fazer uma impressão, aqueles que têm muito recurso e não sabia como fazer, e o campo, ele se encaixa em tudo isso. Então, nós temos aí muitos frutos, para honra e glória ao Senhor. Eu falo sempre para os discipuladores, gere frutos, eles vão falar, você não vai precisar muito, não. Eles vão falar para você. Hoje, as minhas crianças são líderes do Ministério Infantil da nossa igreja, né? Então, fazem a coreografia, temos os nossos polos líderes, é maravilhoso, gente. A gente fica mesmo babando de alegria, né? Porque você vê o poder do Evangelho, a transformação, né, na vida deles. Como eu volto sempre a dizer, não é mais de passagem, agora eu vejo o fruto, né, do discipulado. Amém. Que bênção, né? Ouvir tantos testemunhos aí para a glória de Deus, né? E o avanço, né, missionário, não só na região aí, local onde vocês estão, mas como você mencionou, está alcançando outros estados também, né? Como é que acontece essas conexões? Qual a estratégia para essas igrejas que estão no sertão, né, poder alcançar as crianças também, né? Como que acontece essa conexão com o projeto aí, né, e a apresentação do trabalho de discipulado relacional com as crianças. Como que acontece você repassa essa estratégia para outros? É, nós aproveitamos, nós vivemos de oportunidades, né? A missão de Movimento Nacional vem fazendo um trabalho já há quase 15 anos, né, evangelizando o sertão, e tem várias ações que acontecem dentro, nós somos um braço dessa missão, né, mas trabalhamos em prol da evangelização das crianças, então, quando a gente sai em missão, fazer uma entrega de filtro de barro, fazer uma entrega de cestas básicas, uma visitação nas casas, vamos juntos com a igreja, e ali nós aproveitamos essa oportunidade. Enquanto a missão faz o culto evangelístico, ou cruzada, como alguns chamam, para os adultos, a gente aproveita e sai com as crianças, e já antes a gente leva a igreja junto ali, e ali a gente aproveita para contar o plano da salvação, faz, né, um encontro, e já desafia a igreja a marcar o próximo encontro, que a gente vai junto, dando esse suporte. Já tivemos ali, então, um pouquinho antes a oportunidade de falar o que é Campo Brasil, dar a opção de começar um pequeno grupo, né, ali com aquelas crianças que são alcançadas, olha, não deixe elas passarem por aqui, né, convide elas para os encontros. E aí a gente vai, então, aproveitando essas oportunidades. Outras hoje, né, graças a Deus, já entram em contato direto conosco, né, porque vê nas redes sociais, ou alguém falou, né, e a gente, então, passa para eles as estratégias de fazer uma tarde alegre, né. Quando está mais próximo de nós, a gente vai até junto para fazer isso, junto com a igreja, né. A gente tem vários parceiros, trabalhamos em equipe aqui, vários projetos, igrejas, cada um com seu dom, com seu talento, vai para a comunidade, faz o primeiro encontro, e a gente fica dando, né, ali a supervisão e treinando, aí começa o passo a passo, né, o treinamento e tudo, para que eles permaneçam ali com as crianças. Hoje, o projeto Casa Escola, ajudado alguns projetos com material físico, né? Nutrindo os projetos, de que maneira a gente imprime as apostilas, né, do camp, né, tem o material, o camp nos fornece os cards, né, os PDFs gratuitamente, tudo, e a gente só transforma isso, e aí a gente dá essa ajuda, além de material escolar, né, a gente consegue doações, a gente pede doações, bíblias, né, para dar uma ajuda nesse início de trabalho. E assim, sendo um facilitador, né, e motivando para que eles continuem, né. Essas são algumas das estratégias que nós utilizamos aqui. É verdade, missionária. Oportunidade é tudo, né? Então, assim, pessoal, né,
né? Já vamos logo começar aqui fazer uma convocação para você, porque este ano temos conferência, na verdade, Sara. Todo ano o Campo Brasil faz uma conferência, né? Como a missionária falou, que oportunidade realmente, né? Todos nós temos oportunidades, né? De falar do amor de Deus. Então, a gente não pode perder tempo. A gente tem que capacitar, né? exatamente nos capacitar e não podemos deixar as oportunidades passar. E esse ano nós temos, você tem a oportunidade de fazer parte do Campo Brasil, de conhecer o Campo Brasil. Dia 2 de novembro, vamos ter a nossa conferência, que tem um tema bem atual, chamado Acordados Não Woke. Woke é uma cultura que está chegando no Brasil, talvez você tenha escutado, ouvido falar, tenha surgido, que eu tenho certeza que surgiu sim uma curiosidade de saber o que é esse woke, uma palavra em inglês, o que é que tem a ver com a gente, por que está causando medo. Tem muita gente com medo, tem pouca gente que sabe o que é, mas na conferência nós iremos tratar exatamente sobre isso e de uma maneira bem clara, que você vai passar a entender e entender também que é necessário entendermos sobre a cultura woke e livrarmos as nossas crianças, nossos adolescentes, os nossos jovens dessa cultura, certo? Então, se quiser se inscrever, nós temos aqui links na descrição desse vídeo. É isso aí. Você também pode estar acompanhando as nossas redes sociais, no Instagram do Campo, Facebook. Aqui, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Visite também o nosso site, campobrasil.com. Lá você vai ter ferramentas para você ser um discipulador. Iniciar um discipulado com as crianças próximas a você, não só para você. Você pode compartilhar com outras pessoas também, que já trabalham com crianças, mas ainda não conhecem essa visão discipuladora, como nós estamos aqui conversando com a missionária, como ela tem aplicado essa estratégia lá no Sertão Nordestino, junto com o projeto que ela já fazia, e como Deus tem abençoado. Inclusive, nas nossas redes sociais, nós estamos compartilhando também os testemunhos lá desse projeto com a missionária Ângela. Então, se você ainda não acompanha, não conhece, veja lá, nós temos os nossos Camp News, com todas essas notícias, né? E esteja orando por isso. Esteja orando e abençoando ainda mais essa missão. Amém? Então, fique por dentro desses testemunhos, né? Acompanhe. Aí compartilhe, inclusive, esse vídeo aqui para mais pessoas, principalmente para os missionários que estão aí, que você já conhece, né? E que realmente veja a importância desse trabalho. Então, missionárias, assim, são vários desafios, né? E nós queremos realmente a nossa oração para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. Mas nós queremos também que a missionária dê uma palavra agora, compartilhe uma palavra de encorajamento, né? Para aqueles que precisam realmente se levantar, né? Se despertar para esse tempo que nós estamos vendo. Gente, os tempos e as estações estão mudando. Está acelerando assim de uma maneira que tem tudo a ver com a nossa conferência, com o tema da conferência, né? Coisas que estão sendo aceleradas e nós precisamos também acelerar acelerar a nossa chegada, o alcance, na verdade, o alcance ao coração das nossas crianças. Então, missionário, compartilhe aí essa palavra de encorajamento para quem já está trabalhando em missões, né, em lugares, às vezes, de escassez mesmo. Às vezes, você pensa que está sozinho, né? Mas, realmente, aqui precisa de perseverança, de algo vindo do Senhor para reanimar, trazer um ânimo. E também para aqueles que precisam se levantar e se posicionar. Nossa, sabe, me veio à memória Josué 1:9, né? Não te mandei eu, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo por onde quer que andares, né? Nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. A palavra de Deus está cheia de esperança para nós, né? E muitas vezes nós nos sentimos incapazes, né? Não nos sentimos capacitados, né?
ou durante a caminhada vem alguns desafios, você não vê o fruto, né, o acontecimento ali, sabe, queridos, nós vamos viver isso, né? Nós temos crianças que você vai ver ali uma grande transformação, crianças que vai se afastar, crianças que às vezes a família vai, né, impedi-la de chegar a Cristo, mas a semente está ali, né? Eu tive essa experiência de vê-las voltar um ano depois, né? Mas a gente permaneceu ali naquele mesmo lugar. É eles saber para onde eles precisam voltar. Ou aqueles que ainda não foram cansados, saber que tem alguém que vai lá buscá-los, que vai resgatá-los, e que tem uma igreja que entendeu que ela precisa chegar antes na vida, no coração dessas crianças e colocar a boa semente, né? Porque se não o fizer, nós sabemos que há um inimigo que não está perdendo tempo, está trabalhando muito e trabalhando, diga-se de passagem, muito bem, né? E com isso nós temos perdido gerações. Né? Então, nós precisamos nos despertar, acordar, entender o chamado do Senhor para fazer discípulos e começar pelos pequenos, sim, né? Muitas vezes há ainda essa cultura religiosa de que criança vai dar mais trabalho e investimento do que retorno. Porém, para mim, uma mentalidade de igreja que não entendeu o propósito de Cristo. Porque o que ele quer são os discípulos, os verdadeiros adoradores. E essa vai ser uma grande colheita, né? Para quem entender esse chamado, atender o chamado de Jesus, ser imitador dele, né? E fazer o que ele veio e ensinou. E é simples, né? A gente é tendencioso a complicar demais e colocar um monte de desculpas e barreiras e dificuldades onde não há. É João 3,16 mesmo, é o plano da salvação mesmo. E você vai crescer junto com eles. A capacitação virá com o seu ensinamento. Você vai ensinando a criança e você vai crescendo com a criança, você vai aprendendo, né? Como eu disse, eu sou improvável, eu me sinto hoje, para a honra e glória do Senhor, muito mais preparada, porque o campo me proporcionou isso através dos ensinos, né? De poder ensinar as crianças e aprender enquanto estou ensinando. Então, a unção virá porque a palavra é viva, ela é eficaz, né? Tudo virá. A necessidade será suprida, porque o Senhor, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele supre todas. Se Ele não deixa as aves do céu, que dirá nós, seus filhos, nada vai faltar. Nada vai faltar. Mas tão somente seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, saiba que o Senhor é contigo. Continue, você que está aí, né, com seu pequeno grupo, continue sendo forte, seja perseverante. Deus viu o que você fez, o Senhor é contigo, está te vendo, né? Às vezes você pode achar que é você sozinho ali com aquele pequeno grupo, mas o Senhor está ali também, onde houverem 2 ou 3 reunidos, Ele está ali, né? Junto com você. E você que está sentado aí, né? Muitas vezes sem saber para onde ir, ou pensando que o desafio é tão grande que você não é capaz, não somos mesmo, é a graça. É Ele que nos capacita, tudo é dom de Deus, tudo vem dele e é para Ele todas as coisas, né? Que possamos entender o propósito do Senhor em nossas vidas, atender o seu chamado e estarmos preparados com uma igreja linda, né? Para apresentarmos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Que lindo. E é isso aí, né? O ser igreja é o viver, faz parte do viver esse discipulado, do andar lado a lado, né? Do estar junto, do estar aprendendo do Senhor, estar vivenciando isso, né? Viver isso na prática, o que realmente é o que Cristo deixou para viver, né? Cristianismo, seguir os passos de Jesus. Isso faz parte do que é realmente ser igreja, né? E alcançar o perdido, alcançar o coração da criança. É muito importante ter essa visão, abrir os olhos para isso, para essa importância que Jesus mesmo,
ele até falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros, né? Isso vai apontar para a vida dos pequeninos, né? Daqueles que são pequeninos. Então, esteja disposto a alcançar o coração das crianças e também a influenciar outras pessoas a obedecer esse chamado do Senhor. Amém? Missionária, agradecemos por ter aceitado aí o convite, o nosso convite. Nós abençoamos a sua vida, pedimos que o Senhor derrame bênçãos e mais bênçãos no seu campo missionário, aí no caso escola, né? E cada PG é seu e também aqueles no qual você discipulou, você treinou e estão aí pelo Brasil, né? Tendo contato contigo, também ali gerando discípulos, né? Fortalecendo em nome de Jesus. E nós imaginamos que você de casa e você do outro lado, né? Não sei se você está num carro, enfim. Você do outro lado, nós imaginamos que sim, que você tenha sido encorajado, que esses testemunhos tenham de alguma forma levantado você, tenham gerado transformação e compartilha com outras pessoas também. Já estamos finalizando e agradecemos por você ter chegado até aqui, né, até esse finalzinho. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau, missionária. Deus abençoe. Tchau.